Fala pessoal do 9º ano, tudo bem com vocês? Bom, na nossa quarta e última semana do PET 5, a gente vai ver um pouquinho sobre o artigo de opinião, o gênero textual artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Ele é um gênero jornalístico, tá? Ele é um gênero do campo midiático. Então, vocês não vão encontrar artigo de opinião nos livros de literatura. Vocês não vão encontrar artigo de opinião no Instagram, por exemplo, em que as pessoas só postam mais fotos, né? Vocês não vão encontrar artigos de opinião pregados na porta de hospitais e das escolas, porque esse é um texto que não circula nesses espaços, tá? Ele é um texto longo, demasiadamente formal, então ele exige, geralmente formal, né? Então o artigo de opinião, gente, ele demanda um espaço maior para ele ser veiculado. Então, o que tem no artigo de opinião? Ele tem introdução com tese. Então, a pessoa que está escrevendo esse artigo, a qual nós chamamos geralmente de articulista, que é a mesma coisa que jornalista, tá? Mas qualquer pessoa pode produzir um artigo de opinião. Ela propõe uma introdução a um tema, geralmente um tema polêmico, com uma tese, ou seja, ela vai defender um ponto de vista sobre aquele assunto, ok? Aí ela vai desenvolver. No decorrer desse desenvolvimento, ela vai argumentar se ela é a favor de que algo aconteça em relação a esse tema, se ela é contra, ela vai apresentar argumentos. E na sua conclusão, que ela vai amarrar todos os seus argumentos, vai retomar esses argumentos, vai reforçar, quer dizer, vai repetir, né? Mais ou menos isso, repetir, para finalizar e reafirmar aquilo que ela já falou, tá? Então, não tem como eu explicar para vocês o que é um artigo de opinião sem dar um exemplo, tá? Mas vocês podem pesquisar aí na internet. Aqui, ó, na nossa atividade de produção de textos, né? Vocês vão produzir um artigo de opinião. Ele deu 3 temas para vocês escolherem. Vocês vão produzir um artigo de opinião sobre um desses temas. O primeiro tema é o Vidas Negras Importam. Movimento que mexeu com o mundo. Vocês sabem que movimento é esse? Esse movimento começou lá nos Estados Unidos, tá? Então, o nome dele em inglês é Black Lives Matter. Então, Vidas Negras Importam, né? Em inglês. E esse movimento, Black Lives Matter, significa em português Vidas Negras Importam. É um movimento que surgiu com o objetivo de denunciar e mostrar a maneira agressiva que policiais americanos tratam vidas e corpos negros, reivindicando por justiça para que esses policiais sejam acusados e respondam aos crimes que cometeram. Então, ao contrário do que muita gente pensa, esse movimento não começou no ano passado. No ano passado, estava tendo uma manifestação desse movimento nas ruas da cidade de Minneapolis, lá nos Estados Unidos. E aí, esse movimento ele é antigo, ele já acontece desde 2013. E aí tinha um negro lá, né, reivindicando, que é o George Floyd, de 46 anos, e ele foi contido pelo policial Derek Chauvin. E aí esse Derek, ele matou esse rapaz, esse homem, né? Ele matou no dia 25 de maio de 2020. Então, esse fato aconteceu ano passado. Mas o movimento Black Lives Matter, ele é antigo, tá? E o policial pressionou seu joelho contra o pescoço de Floyd por longos minutos. Ainda que testemunhas filmassem o ocorrido. E ainda que George tenha repetido várias vezes que não conseguia respirar. Então, o policial ele foi muito agressivo, ele cometeu um crime mesmo, e ele foi julgado e tudo mais.
Mas então, gente, esse aqui é o movimento Vidas Negras Importam. Então, se vocês forem escrever um artigo de opinião, vocês pesquisem direitinho o que é o movimento Vidas Negras Importam, como que ele começou, né? Citem também esse acontecimento do ano passado, que foi a morte do George Floyd, porque ela é relevante para esse tema. Então, no artigo, na produção de um artigo de opinião sobre determinado tema, você vai buscar informações na internet, obviamente que sim. Você vai buscar as que mais têm relevância, as mais importantes, né? Aquelas que são que não pode passar batido, né? As informações que vocês têm obrigação de citar, porque elas são bem polêmicas, como essa daqui, por exemplo, ok? O outro tema que ele deu, que vocês podem fazer, é esse aqui, ó. A onda das fake news e a influência dela na sociedade. O que é uma fake news? Uma fake news é uma notícia falsa, é uma notícia que não tem um fundamento científico ou verídico. Então, por exemplo, se alguém de repente solta aí nas redes sociais que a máscara ela é prejudicial à saúde porque ela faz faltar oxigenação no cérebro, aí vocês têm que averiguar se tem respaldo científico ou se é simplesmente uma mentira, né? Então tem que olhar isso aí direitinho. Então as fake news, elas são notícias falsas. Por que é importante produzir um artigo de opinião sobre fake news? Porque nem todo mundo tem conhecimento de que uma fake news é uma fake news, né? Então nem todo mundo sabe como que vai averiguar se aquela notícia que chegou ali para mim no Facebook, ela é uma mentira ou é uma verdade. Como que eu vou testar essa notícia? Como que eu vou saber se ela é mentira ou se é verdade? Averiguando, vendo se ela está sendo publicada em outros sites, né? Pesquisando o autor dessa notícia, as fontes dessa notícia, entendeu? Jogando essa notícia e vendo se ela tem realmente veracidade, né? É muito fácil descobrir se uma notícia é falsa ou não, basta você investigar. E então o tema, na verdade, é esse aqui, ó, a onda das fake news e a influência dela na sociedade. Imaginem uma notícia ruim, uma notícia falsa, gente, pode causar um estrago enorme na sociedade. Esse exemplo que eu dei de que as máscaras, o uso de máscaras, né, ela pode afetar a oxigenação no cérebro. Imagina se as pessoas começam a acreditar nisso e começam a sair sem máscara na rua. Elas podem ser contaminadas, então pode causar um estrago grande na sociedade, a propagação de fake news que não tem procedência, que não são verídicas. O terceiro tema é o impacto da pandemia na vida dos brasileiros. O impacto da pandemia na vida dos brasileiros é indiscutível, né? A pandemia ela mudou totalmente as nossas vidas. Ela nos trouxe limitações, mas também nos trouxe outras oportunidades. Então, entre as limitações estão eu não posso ficar circulando na rua, nós não podemos circular na rua igual nós circulávamos antes, né? Nós não podemos ir com frequência à igreja que a gente iria, por exemplo, ou à casa do amigo que a gente costumava frequentar, né? Ela trouxe restrições, ela trouxe limites, mas ela também nos trouxe oportunidades. Ela, de repente, né? Ela deu mais oportunidade para a gente conviver com os nossos familiares, né? Com as pessoas que moram na mesma casa que a gente. E para ouvir melhor os nossos familiares, para conviver melhor com eles, né? E esse é um ponto positivo, então ela não tem só ponto negativo. Então, num determinado tema, todo tema vai ter ponto positivo e ponto negativo. O artigo de opinião, você vai escolher um desses pontos negativos ou positivos e vai defender e vai argumentar. Para isso, o que você vai usar? O que você já aprendeu na semana passada, que são os modalizadores. Então, por exemplo, se você for escrever um texto sobre o impacto da pandemia na vida dos brasileiros, você pode começar falando: infelizmente, a pandemia foi algo que nós não esperávamos que acontecesse, né?
Infelizmente, nós tivemos que adotar algumas medidas, né? Como restrição da circulação, né? Restrição do direito de ir e vir, restrição das aulas presenciais. Todavia, né? Porém, mas, contudo, a pandemia também trouxe benefícios. E você pode falar sobre isso, ok? Então, utilizem os modelizadores, que foram os recursos linguísticos que nós aprendemos na aula passada, e utilizem todos os argumentos a favor daquele ponto que você escolheu para defender, tá? Então, não economizem informações relevantes. Se você sabe de uma informação que é relevante para aquele tema, você não precisa excluir ela do seu texto. Coloque ela no seu texto, tá? Inclua ela no seu texto e comece a sua argumentação a partir dela, tá bem? Então, escolha um desses 3 temas, pesquisem sobre esse tema que você escolheu, escolham argumentos fortes, pontos positivos ou negativos e façam uma introdução, o desenvolvimento dos argumentos e a conclusão, ok? Então, pesquisem também textos, que são artigos de opinião, para você ver como que é a forma desses textos, como que é a estrutura desses textos na prática, tá? Não tem aqui nesse material, mas vocês naturalmente podem pesquisar. E podem pesquisar artigos de opinião sobre o mesmo tema, com certeza vai ter, que vocês escolherem. Então, vocês podem pesquisar artigo de opinião sobre Vidas Negras Importam. Ou pesquisar sobre artigo de opinião sobre a onda das fake news e a influência dela na sociedade. Ou pesquisar sobre o impacto da pandemia na vida dos brasileiros. Você não vai copiar esses artigos, mas você vai ter uma ideia para produzir o seu, tá bom? Então, gente, finalizamos aqui, né, o PET 5. E enviem os textos de vocês para que eu possa corrigir, ok?